pessoal, hoje eu tô aqui com a Valéria, a Val, Olá. conhecida de muitos, mas hoje a gente vai falar, Val, de uma coisa que você pouco fala nas redes sociais, Bem pouco. que é sobre sua trajetória de vida, que quando eu conheci me inspirou muito, e é por isso que eu quis você aqui, né, que esse podcast é justamente para trazer histórias de mulheres reais, né, e vozes inspiradoras. Então, eu queria compartilhar um pouquinho, né? Que a gente compartilhasse um pouquinho aqui com as pessoas sobre a sua trajetória de vida. Então, para quem não conhece, a Val, ela é fisioterapeuta, né? Como eu. Ela trabalha com osteopatia, né? E ela tem uma trajetória aí para chegar até onde ela chegou hoje, né? E vem trilhando cada vez mais lindamente aí um caminho. E hoje ela trabalha com os bebês, especificamente. Então, Val, eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua trajetória lá, desde a sua infância, né? Se isso já era um desejo seu, do coração, ser fisioterapeuta, ou como isso foi brotando no seu coração. E se apresenta também para quem não te conhece. Pessoal, eu sou a doutora Val, ou lá no Instagram, doutora Valéria Helena. Eu faço conteúdo sobre o nicho de maternidade, com dicas importantes para ajudar as mães em casa, principalmente quem tem o primeiro bebê, que não sabe o que tem que fazer ainda com a criança. Super comum. Exato. E aí, às vezes, faz uma coisa que não sabia que era errado e pode prejudicar o bebê lá na frente. Então, eu falo sobre a verdade, o que ajuda, o que não deve fazer com a criança. Tomo os hates por conta disso. E é muito engraçada a história da fisioterapia na minha vida, porque com 12 anos eu virei pra cara da minha mãe e falei, eu quero ser fisioterapeuta. Com 12 anos de idade. E eu lembro até hoje que minha mãe olhou pra minha cara e falou, você está maluca. A gente não tem dinheiro pra pagar a tua faculdade. Desiste desse sonho. Você não vai conseguir se formar como fisioterapeuta. Escolhe a faculdade de professor, que qualquer emprego que você consegue pagar, porque a gente não tem condição de te ajudar. Então ali eu tomei o primeiro banho de água fria total na minha vida. Porque literalmente eu não tinha apoio da minha família naquele momento e nem condição financeira para fazer a faculdade de fisioterapia. E aí, estudando bastante, porque eu sempre fui CDF, sempre estudei pra caramba. Falei, eu lembro que eu pegava uma lista telefônica e olhava onde tinha faculdade de fisioterapia, onde que eu ia conseguir talvez tentar uma bolsa. Federal, eu não queria na época, porque eu vim de escola pública, então, mesmo fazendo cursinho, exato, eu falava assim, gente, como que eu vou conseguir? Eu estudava numa escola pública primeiro no meio do mato, aí depois eu fui para uma escola pública completamente desorganizada no colégio. A condição para você entrar numa faculdade não é a mesma de um aluno que veio de uma escola particular. A gente não tem como competir. Eu teria que estudar vários anos para conseguir competir de igual para igual. E eu pensava que eu ia perder muito tempo estudando muitos anos. Então, ganhei bolsa num cursinho popular, fiz um ano de cursinho, ganhei a primeira bolsa na faculdade. Naquela primeira bolsa, eu odiei a faculdade que eu entrei. Não foi fisioterapia? Era fisioterapia, mas eu não gostei da faculdade. Você não gostou da faculdade. Eu achava ela ruim pra caramba. Mas tava de graça, mas mesmo assim... Isso, aí eu falei, eu vou, porque eu ganhei, não vou perder mais um ano da vida, eu acho que eu já vou agora. Aí eu estudei pro Enem junto de novo da faculdade, eu estudava para as provas da faculdade, estudava pro Enem, para passar na faculdade que eu queria. Aí você tinha o objetivo da faculdade eu queria fazer a faculdade em Sorocaba, que eu queria. Eu passava, engraçado que eu passava na frente dela com 16 anos, e eu falava pra minha mãe no ônibus, indo pra médico, eu quero estudar nessa faculdade, eu vou estudar aí. Eu apontava pra ela e falava. Consegui ganhar o raio da bolsa, consegui entrar na faculdade que eu queria. É engraçado que você trouxe, né, Val, que você falou assim, foi que eu tomei meu primeiro balde de água fria, né, minha primeira decepção, primeira grande decepção, né, com relação à carreira, principalmente. Mas isso não fez que você desistisse, né? Não. Você sabe como brotou esse sonho aí da fisioterapia? Você conhecia alguma história? Você teve alguma experiência? O que aconteceu? Da onde surgiu? A minha mãe, ela tem muito problema na coluna, várias hérnias de disco espalhadas. E aí, a fisioterapeuta dela era uma fofa, ela se chama Leila. Hoje em dia, acho que ela não trabalha mais com físio. E aí, eu ia nas consultas de fisioterapia junto e eu achava o máximo aquela pessoa tirando a dor da minha mãe. Falava, gente, que legal. E eu virava pra ela e também falava, Leila, eu vou ser fisioterapeuta. Ela botava fé em mim. Ela falava pra minha mãe, ela vai conseguir.
A sua filha vai conseguir e tenho certeza que ela vai ter sucesso na carreira. Uhum. E minha mãe não. Achava que você não ia conseguir. Não ia nem fazer a faculdade. O sucesso ela nem pensava se ia ter sucesso ou não, porque você já não ia nem conseguir, né? Exatamente. Ô, situação. Ô, Val, e daí depois, né? Formada, então, vida boa agora, estamos na área, ganhando dinheiro e tá tudo bem, né? Não é? Não, sim, é que eu não fiquei pensando assim, a gente tem que trabalhar bastante, não é tão tranquilo, porque as pessoas pensam isso, né? O pessoal acha que é fácil, mas enfim, a gente tem que ter determinação do início até eu acho que o último dia da carreira, né? Uhum. A gente não pode parar com essa chance de sempre tentar crescer, porque senão a gente estaciona, né? Você sabe que hoje, eu tava pensando aqui agora, você é a primeira fisioterapeuta que eu entrevisto junto. Não, entrevistei uma também de pélvica, mas a gente não falou muito assim nessa área, né? E ela fez a fisioterapia também há menos tempo, né? Mas nós que já temos um pouquinho mais de idade, você falou, né, da lista telefônica aí no meio, então isso revela que a gente já tem um pouquinho mais de idade, né? Nós que já temos um pouquinho mais de idade, a condição da fisioterapia era outra lá atrás, né? E aí você entrou num concurso público, né? Sim. Você foi concursada dentro da Físio. O concurso, ele traz uma estabilidade. Como foi para você isso, né? Viver essa época do concurso? Essa parte do concurso é muito legal, porque eu passei num concurso, o primeiro, eu tava na faculdade, faltando 2 anos para me formar. Aí eu fui fazer provas em vários concursos, e passei em um, eu passei em primeiro, e o outro eu passei em 13º. Só que eu só estudava pra prova da faculdade. Eu não estudei pra prova do concurso. E aí, quando eu abri a prova, gente, eu juro, eu abri assim as perguntas, tinha a questão da matéria que eu tinha prova na semana. Tipo, tinha coisas que caíam na faculdade, tava no concurso. Eu falei, esse concurso foi feito pra mim. E aí eu entrei nele, só que eu só fui chamada 3 anos depois do dia que eu fiz a prova. Nossa, então você entrou nele, você não tinha o diploma. Não, já tinha, porque eu passei nele, faltava 1 ano e meio pra me formar, mais ou menos. E aí ele demorou 3 anos pra me chamar. E daí, nesse meio tempo, você Já teve o seu diploma e... Exato, aí eu assumi ele. Nossa, que legal. Pois é muito maluco. Só que era um concurso de uma cidade pequena que a gente ganhava extremamente pouco. E aí veio a pandemia em 2020. Tá. Eu estava concursada nele, eu tinha um consultório na cidade que eu morava. Esse consultório, na pandemia, eu resolvi fechar, porque a gente abriu uma clínica de pilates. Que a gente faliu antes de abrir, porque veio a pandemia. Então a gente vendeu tudo e nem chegou a abrir. E nesse momento eu decidi que eu ia mudar da cidade que eu nasci. Falei, opa, tem concurso aberto em outras cidades da nossa região. Vou prestar esses concursos. Estudei, fiquei 2 anos estudando na pandemia, porque eu ia só atender pela prefeitura. Estudei, e aí passei aqui num concurso. Nesse meio tempo também passei em outro lá perto, que me chamaram também, mas aí eu não fui, que era do lado da cidade onde eu nasci. Vim pra cá, e essa questão da estabilidade pesou mais quando eu cheguei aqui. Porque aqui sim era um salário melhor, tinha condições e benefícios muito melhores. E foi esse concurso que me fez mudar de cidade, sair da casa dos meus pais e começar a construir minha carreira de fato, né? E aí, nesse momento, eu precisei literalmente entender se eu ia atender como osteopata ou se eu ia ficar no concurso com estabilidade. Porque a minha agenda começou a lotar, encher, e eu falava, ou eu fico ou eu saio, e o medo toma conta nesse momento. Isso que eu ia falar. Isso, acho que é muito legal a gente compartilhar, para fisioterapeutas que nos assistem, sim, com certeza. Muito. Mas independente, né, para qualquer área, porque assim, esses processos de transição de carreira, eles não são simplesmente assim, quando eu tiver um dinheiro, estiver ganhando bem, eu vou. Gera um medo, né? Muito, muito medo. Porque ali você tem a estabilidade. Só que eu aprendi que ser estável, na verdade, às vezes não é tão bom. Que isso te limita. E vai te limitar pro resto da sua vida. E você tem mais para entregar, né? Exatamente. Ou você arrisca e monta uma clínica, vai fazer outra coisa, ou você vai ficar ali até o dia de você se aposentar. E eu não me via como concursada até o meu último dia de vida. Eu não me via assim. Tá tudo bem quem se vê, né? Exato. É uma escolha da pessoa. Sim. Cada um tem uma escolha, mas eu tava ali, me senti um peixinho fora d'água. Sim. Nunca me senti acolhida nas prefeituras que eu entrei. Eu acho que isso é impressionante. Eu não me sentia parte daquilo. E como você conseguiu tomar essa decisão de
de largar aí o emprego público, a estabilidade, e formar, e no caso você já tinha sua empresa? Deixa eu até calcular. Você tinha os atendimentos, né? Entrei na prefeitura, essa prefeitura em 2022, eu começo a atender para cá em 2022 também. Eu inicio os atendimentos para cá ao mesmo tempo que eu sabia que eu ia fazer essa transição da prefeitura. Eu já comecei a osteopatia antes. Em 23, começo a atender em uma clínica daqui e permaneço atendendo nela, na verdade, até 24. Então, eu exonero o cargo sem ter o meu próprio espaço. Eu exonerei atendendo dentro de uma clínica de terceiros. Só com a minha agenda. Que mas eu ainda sublocava. Isso, sublocava. Tá. Mas eu não tinha a clínica. Tá. E daí, como que foi, né, esse processo? Porque assim, hoje, né, eu falo que além de fisioterapeuta, osteopata, você é empresária, né? Hoje você tem sua clínica, né? E como foi esse processo de assumir um espaço só seu? Porque esse é um passo que eu vejo de muita dificuldade dos fisioterapeutas. De novo, não só dos fisioterapeutas, mas como, né, nós estamos falando da nossa área, de muita dificuldade de assumir, né, essa responsabilidade, porque é um gasto fixo, né? Sim. Como foi esse passo? Foi de medo de novo ou já foi mais fácil? Com certeza, eu acho que foi mais fácil montar um espaço do que sair da prefeitura. O medo de sair foi muito maior, de exonerar algo que eu estudei 2 anos para conseguir. E na hora de montar, o medo foi menor. Porque a gente montou de um jeito muito doido, né? A gente saiu comprando e foi comprando tudo também. Então foi algo muito explosivo, se for comparar com uma pessoa comum. Você aluga muito, você só fez. Aluga primeiro, faz as coisas. Mas não, a gente quis fazer tudo diferente. Só que a gente já tinha uma clientela muito fixa. Eu acho que isso que me dava muita tranquilidade. Eu já estava começando a ficar conhecida. E falei, acho que agora é a hora da gente dar um passo de ter a clínica. Porque eu tenho 9 anos de formada. Então, na verdade, a gente já tinha uma bagagem. Então, já tinha consultório antes, em outra cidade. Então, eu meio que já tinha vivido isso várias vezes de ter consultório. Então, o passo de ter a clínica, acho que só era uma virada. Um pouquinho mais fácil. Foi mais fácil, era só uma virada de chave que eu já sabia que eu tinha que tomar. Eu acho que depois de sair da prefeitura, tudo ficou fácil. Porque o mais difícil eu já tinha feito. Então, o resto ia ser tudo consequência, ia ficar algo bem mais tranquilo. E foi mais tranquilo essa parte. E assim, hoje, como que é pra você, né, essa história de ser empresária? Ser fisioterapeuta, ser dona da sua agenda, dona da sua casa, você é casada, né? Noiva. A gente vai casar ano que vem. Se Deus quiser, agora vai sair. Isso daí. Esse casamento vai sair. Pior que vai mesmo. Mas você tem uma vida, né? Que você cuida de uma casa. Exato. Né? Como que é conciliar tudo isso, Val? É fichinha? Nossa, nada. Eu fico pensando que, assim, na nossa sociedade, eu acho que tudo é muito difícil. Eu admiro as mães que cuidam das crianças, então, em casa, porque é muito serviço que tem numa casa. É muito difícil. Eu admiro quem trabalha e vai lá fazer as coisas e já tem seus filhos. Eu admiro quem trabalha e ainda não tem seus filhos, que nem eu. Porque é muita coisa para você resolver. Tem hora que a gente acorda no WhatsApp e vai dormir no WhatsApp respondendo todo mundo. E fora o Instagram, fora o TikTok, fora o canal no YouTube, fora os atendimentos. Então, é uma demanda grande, só que, ao mesmo tempo, eu sempre fico pensando, quando eu estou muito cansada, eu tento me reconectar e agradecer por ter esse cansaço. Porque quantas pessoas não gostariam de estar no meu lugar e de ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na sua vida? Sim. Então, eu sou muito grata por ter essa vida tão agitada. Como que você busca esse equilíbrio, Val? Com a microfisioterapia, passem com a Larissa, agenda sua consulta agora. Olha a propaganda. Porque senão você não vai ficar equilibrada. Quando eu me desequilibro, eu corro aqui sempre, né? Você me salva todas as vezes. Eu faço acupuntura, faço osteopatia. Porque se a gente não fizer tudo isso, a gente surta. Sim. Se a gente não ficar fazendo terapia, não ficar se cuidando, a gente não aguenta. E a gente entrega, né, pro outro, e a gente tem que estar bem para entregar pro outro, né? Aquilo que eu sempre falo. Né? E eu acho que talvez isso seja um defeito, mas uma qualidade da gente se entregar demais. Pelo menos a gente se entrega muito ao nosso trabalho, né? E às vezes até a gente fica triste quando algo acontece, porque a gente se doa tanto
que a gente às vezes quer ver o retorno, às vezes, né? E nem Muito rápido, Exato. não é todo retorno que está no nosso controle, né? E nem todo mundo é tão empático assim. Nem todo mundo é com o coração tão quentinho. Sim. E tem pessoas mas graças diferentes. a Deus a maioria sim, né? É uma minoria que às vezes aparece, mas a maioria Sim. graças a Deus. Sim. Pessoas muito maravilhosas. Sim. Ô Val, vamos falar de uma parte bem gostosa? Esse seu chamado aí para tratar com bebês, porque assim, hoje você é osteopata, né? Que a osteopatia é uma formação além da fisioterapia, gente, é só doido que vai. Eu sou normal, a Val não. É que são muitos anos. A faculdade, né, já são de 4 a 5 anos, dependendo da faculdade, e a osteopatia são mais 5 anos de formação, Exato, mais né? 5 anos. Então, dentro da osteopatia, o fisioterapeuta que trabalha com osteopatia, ele atende todo e qualquer público. E você selecionou, você escolheu atender bebês, né? Como você sentiu esse chamado para trabalhar com bebês? Porque hoje sua agenda é só dos pequenininhos, né? Então compartilha com a gente um pouco. Gente, essa questão dos bebês, ela é muito maluca, porque na verdade eu fui parar nos atendimentos dos bebês sem eu perceber, na verdade. Eu atendi adulto, fiz osteopatia, pensando na área de ortopedia e esportiva, que eram as áreas que eu mais gostava da faculdade. Eu saí gostando de esportes e saí gostando na área de ortopedia. Os bebês vão jogar futebol na próxima sessão. Mas eu falo que eles são atletas, eu já chego nessa parte. Eles não sabem que eu falo pra todo mundo que eles são atletas. Agora os pais vão entender o porquê que eu falo isso. Porque Existe uma história por trás. Existe uma história, gente. Eu saí achando que eu ia... E fui até, né? Porque na osteopatia eu consegui atender muitos adultos, ajudei muitas pessoas ao longo do tempo. Algumas mandam mensagem até hoje, às vezes perguntando se eu não tô atendendo, pra fazer consulta. E aí... Se virar bebê, eu te atendo. Não tem como mais, né, o adulto virar bebê. Mas eles insistem, eles mandam mensagem por você voltou a atender adulto? Eu falo, não, gente, eu tô atendendo só neném, só bebê, só até 1 ano, 2. E nesse meio tempo da osteopatia, ainda eu consegui ir para a seleção brasileira também, paralímpica, que eu acho que isso foi um passo que eu consegui viver muito, muito interessante na minha vida. Aconteceu várias coisas, boas e ruins nesse processo, mas eu consegui viver o esporte na minha vida, consegui era uma viajar. Coisa que você queria ter essa experiência. Exato. Consegui ajudar inúmeros atletas, que eu tenho um carinho enorme até hoje por eles. Só que aí, nesse meio tempo todo, na prática supervisionada da osteopatia, a gente atende adulto e bebê. E eu comecei a atender bebê lá. E eu comecei a gostar. E aí, nisso, eu fui começando a procurar clínicas que atendiam bebê. Entrei em uma clínica de parto humanizado, comecei a atender bebê. E aí, quando eu me vi, eu já estava fazendo cursos de bebê e atendendo bebê até chegar no momento de falar, não quero mais atender adulto. Eu gosto de atender. O que você Não, foi natural mesmo. Eu falei, eu quero atender bebê porque eu gosto disso. Os bebês são fofinhos, eles são maravilhosos e eles são uma graça e eu acho que neles eu achei o que eu queria fazer. É eles que eu quero atender e assim eu me sinto feliz atendendo eles. Que gostoso. Eu gosto de atender bebê, eu falo desse jeito, me deixa com os meus nenéns, eu não quero mais saber de atender adulto. Não vem mexer comigo, mas, lógico, né? Se um dia eu precisar, Deus, eu vou atender adulto, tá, gente? Mas eu amo os meus nenéns, eu quero ficar com eles. Ô Val, e assim... Eu sei que você atende muitas histórias e assim, dentro da osteopatia você pega vários casos, né? Desde coisas mais simples, eu falo simples entre aspas, porque cada um tem uma história. E principalmente para uma mãe que está carregando um bebê com alguma chance de algum diagnóstico, desde que seja um achatamento simples, né? Sempre gera uma preocupação muito grande para a mãe. Então nada é simples, né? Mas dentro de todas essas histórias, existe algum caso que te marcou assim profundamente? Que você, né, possa compartilhar com a gente? Existe um caso que a mãe até postou um pouco da história também no Instagram, que me marcou na foto, tudo. E é um caso de uma bebezinha que chegou já com 5 meses de vida, que na osteopatia é importante que o bebê chegue cedo, de 0 a 3 meses é melhor. Ela tinha um torcicolo muito forte. Para quem não sabe, torcicolo é quando um músculo está muito contraído, ou existe um nódulo muscular, ou até uma fraqueza de um músculo aqui que sai dessa região e vem para cá. E o pescoço do bebê fica assim todo tortinho. E esse bebê chegou literalmente assim, todo tortinho,
com uma bola enorme no pescoço, um nódulo muscular gigante. Eu nunca tinha visto um nódulo tão grande. Uma assimetria, o crânio torto, a face, uma para frente e para trás, um olho pequeno, o rosto, tudo deformado. E era muito grave. E esses pais, eles não queriam usar o capacete, porque o capacete custa um valor muito alto. Ele vai de R$8.500 a R$6.500 o tratamento. E esse tratamento foi o mais longo da minha vida inteira. A gente fez 20 consultas. Essa bebezinha sarou do torcicolo, a cabeça dela ficou a coisa mais linda do mundo, mas foi uma insistência ali tão grande de todo mundo, dos pais envolvidos tentando ajudar, da creche tentando ajudar, da fisioterapia motora tentando ajudar, que a gente conseguiu vencer algo que qualquer outro osteopata ia falar que é capacete, que era extremamente grave. Exato, então a gente foi sem o capacete. Porque eu sou teimosa e os cursos que eu fiz agora também dão respaldo pra gente tratar bastante, sem necessidade tanto de uso de órtese. E a gente vai até o final. E essa paciente, eu lembro até hoje, a gente chorou na alta dela. A mãe chorou quando a gente disse que não ia mais usar o capacete, que a gente ia continuar o tratamento. Esse paciente eu acho que é o mais difícil que eu já tratei até hoje. E eu tenho um carinho enorme por ela e pela bebezinha. Que demais. Que é uma fofinha. Que demais. Eu queria falar agora um pouco sobre voltar um pouco lá atrás, né? Se você pudesse realmente voltar lá no tempo e conversar com a Valéria lá do início, aquela de 12 anos de idade que ouviu da sua mãe, desiste disso. O que você diria? Nossa, essa pergunta me pegou. Porque eu pensando como eu era inconsequente também na época, porque eu falava, mas eu sabia que eu ia conseguir. Eu lembro que numa discussão feia que eu tive, porque, enfim, eu vim de uma família de muito controle, né, de ser um ambiente muito controlador, de todos os atos serem controlados. E eu lembro que, por um motivo lá aleatório, a minha mãe disse que eu não ia conseguir fazer faculdade, que eu não ia chegar nem perto disso, numa discussão que teve. Mas ali eu sabia que eu ia conseguir. Talvez por uma chama que não deveria, né? Daquela de provar para o outro que eu sou capaz. Sim. Começou daí. Então eu voltaria lá atrás para essa menina de 12 anos, lá fazendo o que ela estava fazendo, na questão de ser determinada que ela iria conseguir e que só deveria ter tido menos medo ainda. Eu acho que o medo atrapalhou muitas coisas na minha vida, então eu pediria para ela ter menos medo e agir mais. Acho que isso seria importante. Que gostoso. E é legal você trazer isso, né, Val? Porque, que nem você falou assim, né, pela via errada, né? E você só chegou onde você chegou porque você não foi por essa via, porque não teria dado tão certo. Exatamente. Né? Então isso tem muito a ver com o propósito mesmo, né? Da onde vem, né, essa chama, né? O que você aprendeu, Val, sobre coragem e fé nessa sua trajetória? Aonde que aí a força do seu braço tem que ser deixada um pouco de lado, porque é uma história de muita coragem, né? De muita força do meu braço. Mas eu sei que você acredita que não teve só o seu braço. Não. Né? Teve muitas coisas que te guiaram para isso, igual você falou, né? Eu nem percebi que eu comecei a atender bebê. Quando eu vi, eu estava atendendo. Exato. Então, o que você pode trazer para nós, né, sobre coragem e fé? Isso é muito difícil pensar até determinado momento da minha vida, porque eu nasci na religião católica, mas eu tinha minha fé, mas não era tão aguçada assim. E até o ano passado, o início do ano passado, foi aí que realmente, de fato, tudo mudou. Antes fui criando um pouco de vínculo mais com fé depois que eu vim pra cá, mas eu não era uma pessoa tão devota, uma pessoa tão praticante, nem nada. E a fé, a partir do momento que a gente, na verdade, trocamos de religião, fomos para outra, viramos evangélicos, aceitamos Jesus como nosso único salvador. Agora eu fico mais arrepiada nesse momento. Aí as coisas começam a mudar de uma atmosfera completamente diferente, porque eu começo a honrar muito mais toda a minha família em volta, a ter mais gratidão por tudo, a tratar mais ainda as pessoas bem, porque eu nunca fui uma pessoa ruim, aquela pessoa que
por exemplo, não fosse humilde ou que não tratasse bem outra pessoa, por exemplo, que tá limpando. Eu sempre fui aquela pessoa que conversava com todo mundo, que sempre fui aquela pessoa que já olhava com o olhar de uma pessoa mais humana, de um coração bom. Mas depois que eu virei cristã, as coisas mudaram completamente. Porque agora eu olho para todos como se fossem irmãos, como se fosse um amor pelo próximo e tento tratar todo mundo com muito amor. Eu penso assim, como que Jesus trataria essa pessoa? Como que ela deve ser tratada? E aí, a partir desse momento, tudo muda. Porque a minha vida tem um propósito e eu fico pensando qual que é o meu chamado. Aí ele me dá o meu chamado num culto da igreja, fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ir, e agora é só correr e continuar correndo atrás desse chamado. A coragem antes era por um estupim de raiva, e depois que se torna cristã, é por um motivo de propósito perante a Deus. E aí tudo muda. A gente consegue enxergar que ele é o centro da nossa vida, né? Isso, e ele governa tudo, e você tem que confiar nele. E aí, a partir desse momento, as coisas mudam completamente. Fica tudo mais leve, né? Fica tudo mais leve. Mas precisou passar por tudo isso, né? Exatamente. Precisou ter essa vida tumultuada, literalmente difícil em todos os aspectos, tanto financeiro quanto emocional, para poder chegar e falar, opa, eu aceito Jesus, deixa eu me batizar, cheguei no meu momento. Não precisa mais controlar tudo. Exato, deixo na mão dele, que agora ele vai cuidar de todos nós. E pra gente ir caminhando para o nosso fim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem sente um chamado, igual você sentiu lá atrás, né? Lá nos seus 12 anos, isso já foi um chamado, mas que tem medo de mudar a própria vida. De sair do onde está. Eu diria que se você tem medo de algo que você quer se tornar, na verdade o medo está sempre atrelado ao seu chamado, ao seu propósito perante a ele. Então, tem que desbloquear o medo, tem que cortar às vezes um pouco das raízes de alguns pontos e correr atrás dos seus sonhos. Porque você só se vive uma vez, você tem que viver seus sonhos, tem que correr atrás. E você tem que ser determinado. Você não pode literalmente ficar só, que nem eu brincava, não pode ficar parado olhando pro céu. Que nada vai acontecer você só olhando pro céu. Você tem que fazer sua oração, mas você tem que agir e seguir os caminhos que Deus vai te colocando na tua vida. Porque se naquele momento que ele tivesse colocado os bebês na minha vida e eu tivesse recusado, ou tivesse parado, ou não tivesse ido, eu não teria chegado até aqui. Não teria te conhecido. Né? Não estaria aqui gravando podcast hoje falando de tudo Então eu isso. acho que a gente tem que ter coragem de ir e lutar contra o medo, porque o medo ele congela a sociedade inteira. Acho que o medo é a pior coisa que tem. Ela não te deixa progredir, não te deixa muito prosperar. Presente hoje, né? Muito presente, muito. Tem que ser anti-medo. Sim. Val, muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom, né? Eu acredito que grande parte das pessoas não conheciam sua história. Acharam que você brotou, osteopata? Apareceu do nada. Apareceu do nada. Às vezes eu brinco, eu falo, será que o povo acha que eu sou de família de herdeiro? Eu não vim de família de herdeiro não, gente. Sim. A Tia Val lutou muito pra chegar até aqui. É muito bonito, né, poder trazer essa história, acho que independente, né, não tem nada contra quem seja de família de herdeiro, não é isso, mas é que né? todo mundo olha e fala, é que depois que vê o final, não sabe como é que foi o começo, né? Sim, exato, mas o que a gente tá trazendo aqui é isso, né, essa história realmente desse chamado, desse propósito, né, e que muitas vezes Deus grita, a gente tampa mais forte, exato. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque o medo, na verdade, é isso que você falou, né? É lá que tá seu tesouro, né? Você tem medo. É ali que tá o propósito. Exatamente. Vai pra ele. Exatamente. Segura na mão e vai, né? Mas obrigada, Val. Obrigada, amor. Acredito que a gente contribuiu bastante com as pessoas. Eu vou deixar também, né? Vou compartilhar também com o seu Instagram para as pessoas seguirem você lá também. Mães de bebês, por favor. Se vocês não sabem ainda, Val, é agora. Porque ela dá muita dica. Ela não fala só de osteopatia, é muito além. Não. Então ela quer trazer realmente informação de qualidade, né? E eu acredito que isso pode acrescentar muito para muitas de nós mães. Exato. Obrigada, meu amor. Eu amei. Obrigada a você.